Pesadelos. Como entendê-los? Dizem que se tem pesadelos quando o corpo não está bem ou quando algo está nos atormentando. A verdade sobre eles é que, como parte dos sonhos, as coisas podem não necessariamente aparentar o que realmente são. Um pesadelo com acidente de carro não significa que se deva ter medo de um acidente na vida real. Lembre-se, pesadelos, assim como sonhos bons, são extremamente simbólicos e refletem certos aspectos da vida cotidiana ou a expressão de um sentimento pessoal sobre algum evento que está por vir. Um pesadelo é um sonho perturbador ou ameaçador, associado a pensamentos ruins. Alguns desses sonhos desagradáveis são comuns em muitas pessoas e retratam acidentes, quedas, afogamentos, perseguições, assaltos, etc. Um ponto importante a observar: pesadelos sempre vêm acompanhado de imagens que consideramos amedrontadoras. Uma pessoa que tenha fobia de cobras pode deparar-se com alguns répteis monstruosos no sonho. Para muitos outros, as serpentes poderiam inspirar cuidados, mas nunca um medo intenso e descontrolado. Felizmente, dificilmente o pesadelo pode ser considerado como uma experiência premonitória. Ou seja, sonhar com a própria morte não significa necessariamente que a maga está rodando na nossa casa, pronto para ceifar nossa vida. Ou será que significa? Por que temos pesadelos? De acordo com especialistas, os pesadelos são mais comuns na infância e tendem a se reduzir a partir da puberdade. No entanto, adolescentes adultos podem voltar a experimentar essa vivência considerada negativa de tempos em tempos. E ela sempre vem acompanhada por um despertar súbito, sensação de pânico e dificuldade para voltar a conciliar o sono. Ao contrário dos demais sonhos dos quais dificilmente conseguimos nos lembrar ao acordarmos, o pesadelo surge como uma lembrança vivida e com experiência real. Muita gente diz não sonhar, e todos nós sonhamos todas as noites, mas conseguem narrar com detalhes as experiências ruins que tiveram enquanto estavam dormindo. Tipos de pesadelos. Sonhar que está perdido ou encurralado. De todos os pesadelos, esse provavelmente é um dos mais simples a serem analisados. Se você sonha que está perdido ou encurralado, é porque possivelmente você esteja se sentindo assim na vida real. Há várias situações que podem nos deixar desnorteados, como, por exemplo, quando estamos sendo submetidos a muita pressão. Esse tipo de pesadelo é um aviso sobre suas preocupações internas e que devem ser resolvidas. Sonhar que está caindo ou se afogando. Esse tipo de pesadelo geralmente é uma consequência do pesadelo anterior. Ou seja, quando a pressão e os problemas tornam-se insuportáveis, quando atingem seu ápice, demonstra uma ansiedade internalizada em torno de uma situação ou tarefa. As sensações provocadas pela queda ou afogamento podem variar da completa perda de controle à alegria extrema. Tais sensações dependerão do seu posicionamento perante as circunstâncias da realidade às quais o pesadelo se espelha. Sonhar que está nu ou vestido de forma inadequada em público. Esse é um clássico. Sonhar que está parcialmente ou completamente nu em público é extremamente comum em pessoas de várias faixas de idade. Esse tipo de pesadelo está diretamente ligado à autoestima, pois, nos sonhos, as roupas funcionam como uma forma de encobrir aspectos da personalidade que não se quer revelar ou que não se sente confiante em mostrar. Pessoas que não veem problema em ficar nuas dentro de um sonho é porque não possuem nada a esconder e, portanto, são mais confiantes em relação a si mesma. Ao contrário, pessoas desconfortáveis com a nudez apresentam certas vulnerabilidades ou vergonha sobre algum aspecto da sua personalidade. Se você possui algo que quer esconder dos outros, é muito provável que este tipo de sonho seja recorrente. Sonhar com desastres, naturais ou não. Acho que todos concordamos que tanto sofrer um acidente real ou sonhar com um é uma experiência terrível. Pesadelos intensos como este geralmente contêm uma carga grande de significado. Desastres dizem bastante sobre o estado mental de uma pessoa. Em geral, este tipo de sonho representa que você, interiormente, não consegue lidar com certas situações, porque talvez já se sinta oprimido ou derrotado perante aquilo, como se não tivesse condições de sobreviver ou superá-la. Sonhar com casa ou roubo ou estar sofrendo algum dano. Ter um sonho muito intenso com sua própria casa não é motivo para o pânico. Sonhar com a casa simboliza sonhar consigo mesmo. A fechada representa a autoimagem, passo que os interiores representam o eu interior. Se em seu pesadelo alguma parte da casa ou objeto for quebrado, representa que algum sentimento seu foi quebrado. Da mesma forma,
Sonhos com objetos sendo perdidos ou roubados, representando sentimentos internos conturbados. Ter algum objeto de valor roubado ou perdido em sonho representa que você está sentindo suscetível ao engano ou teme que algo valioso seu esteja em risco. Sonhar com problemas no carro. Ter problemas com o carro na vida real já não é agradável. Imagina em pesadelos. A imagem do carro em um sonho representa o corpo físico e, assim como os pesadelos envolvendo a sua própria casa, a aparência externa do carro representa a percepção externa de si mesmo e os objetos sobre o capô representam os sentimentos. Sonhar que está dirigindo um carro super bonito por fora, mas bagunçado por dentro, pode representar um reflexo dos seus sentimentos naquele momento da sua vida. Ter pesadelos que se está prestes a sofrer um acidente de carro pode representar sentimentos de potência ou falta de controle. Sonhar que está sofrendo lesão, doença ou morte. Esses são pesadelos dos mais inquietantes, principalmente porque dizem que sonhar com a morte pode significar que alguém próximo irá morrer, ou mesmo a própria pessoa que sonhou. Lidar com a morte em sonhos não é fácil, mas em muitos casos significa um forte sentimento de mudança. É aquele momento na vida que você sente que tem que mudar de posicionamento e começar de novo. Sentimentos de decepção podem afogá-lo ou moldá-lo. E às vezes, eles podem ser um novo começo. Por outro lado, sonhar com doença ou lesão seguida ou não de morte pode representar dor emocional. Pesadelos em que um ente querido morre representam o medo de que aquela pessoa realmente se vá e com ela uma parte de você mesmo seja perdida. Sonhar que está morrendo em vez da outra pessoa significa que você é mais capaz de suportar uma grande preocupação do que pensa. Conselho que é: não fique preocupado demais com um pesadelo desses, pois como já foi dito, sonhos são sempre cheios de simbolismo e podem não representar o óbvio. Sonhar que é perseguido ou atacado, se não é o mais comum dos pesadelos, está próximo disso. O cenário atacante varia de pessoa para pessoa, mas este pesadelo significa uma resposta do corpo a um sentimento de luta ou fuga, muito comum entre os seres humanos e que surge quando nos confrontamos com perigos e medos. Sigmund Freud disse que esses pesadelos são típicos de pessoas que sofrem com ansiedade. Está decorrente de inúmeras situações do dia a dia ou de medos reais. Ocorre que essas situações tomam corpo nos pesadelos na forma de um atacante ou perseguidor, e as ações realizadas pelo sonhador na tentativa de se livrar do perigo representa um paralelo da forma com que se reagiria a medos e tensões na realidade. E aí, com medo? Dessa vez a roteirista foi a Júvia e ela deixou a pergunta: quais sonhos vocês já tiveram? E quem não iria sentir um pouco de horror com esses pesadelos agoniantes, né?